Preciso te falar agora sobre o prêmio gigante que a CBF vai pagar ao campeão da Copa do Brasil. Serão até 101 milhões de reais. Na temporada passada o Flamengo venceu a taça e ficou com 93 milhões de reais. É bom dizer, porém, que só pode ganhar esses 101 milhões de reais um clube da Série A que estiver disputando a Copa do Brasil desde a primeira fase. Aí você deve estar se perguntando, você ficou louco, né, Nicola? Vamos lá. Importante lembrar que os times que disputam a Libertadores entram apenas na terceira fase da Copa do Brasil, ou seja, eles não podem chegar a esses 101 milhões. Ah, Nicola, mas se a sua Portuguesa, que está desde a primeira fase, for campeã, ela não chega a 101 milhões? Não. Isso porque nas primeiras fases há uma diferenciação entre as cotas pagas para os times da Série A, B, C e D. Quero trazer os números agora dos times da primeira divisão a partir da primeira fase. Basta estar na primeira fase que o seu time, sendo da primeira divisão, embolsa 1,5 milhão de reais. Se passar para a segunda fase, mais 1,8 milhão. Na terceira fase, 2,3 milhões. Classificação para as oitavas assegura 3,6 milhões. A presença nas quartas de final vale 4,7 milhões. Já a semifinal garante 9,9 milhões. Mas a grana está mesmo na grande decisão. O time campeão da final, o vencedor da decisão, embolsa 77 milhões e 100 mil reais. Já o vice-campeão fica com 33 milhões de reais. Bora falar agora sobre a fama de mal pagador do Vasco, que tem causado problemas e perdas de negócios importantes. Coelho e Rony poderiam ter virado reforços do Vasco, mas por conta de uma série de atrasos em compras de atletas, especialmente na era 777, o Vasco ficou com uma fama ruim e os times não quiseram fazer negócio com o Cruz Maltino. Quero começar lembrando sobre a situação do Coelho, argentino que pertencia ao Atlético Paranaense. Na virada do ano, o Atlético procurou o Vasco para demonstrar intenção no Léo Pelé. O Vasco falou, bom, beleza, já que você quer o Léo Pelé, vamos colocar o Coelho nessa negociação e a gente já fecha um pacote. O Atlético Paranaense deixou bem claro que não tinha intenção de fazer uma venda casada. Ele queria que os negócios fossem distintos. E acabou comprando o Léo Pelé por 1,5 milhão de euros. Depois, quando tentou retomar as tratativas pelo Coelho, o Atlético Paranaense avisou ao Vasco que não faria negócio com o Cruz Maltino. E olha que o Vasco chegou a cobrir a oferta que o Atlético Mineiro fez e que garantiu a transferência do argentino para o Galo. Tudo porque o Atlético, irritadíssimo com a venda do Hugo Moura para o próprio Vasco e o não recebimento, decidiu que não faz mais negócios de venda para o Cruz Maltino. O episódio mais recente envolve o Rony. A proposta do Vasco ao Rony era maior do que a do Galo, embora o Vasco tivesse feito para o Palmeiras a mesma oferta de 6,5 milhões de euros. O Palmeiras não vai dizer isso de forma pública nunca, mas um dos representantes da Leila Pereira entrou em contato com o Vasco, em meio a todo aquele impasse dessa quarta-feira, para dizer, não queremos fazer negócio com vocês. A venda do Rony é parcelada e a gente não confia que vocês vão cumprir com o combinado. Diante desse cenário, o Rony acabou voltando atrás, fechou com o Atlético e vai ser apresentado nos próximos dias. Outra situação delicada por conta dessa fama de mal pagador. O Vasco fez oferta de quase $1 milhão ao América pelo atacante Fabinho, América Mineiro. Contrato do atleta somente até dezembro. O valor não foi considerado o ideal pelo América, mas o que mais incomodou foi a forma de pagamento em 5 vezes. O América já deixou bem claro que parcelado não há acordo. Se o Vasco quiser contratar o Fabinho, vai precisar melhorar um pouco essa proposta com pagamento à vista, assim como os outros clubes. O América não confia na capacidade de pagamento do Vasco. O Marinax na SAF do Vasco subiu no telhado? Subiu sim, Richardson. Bora explicar um pouquinho desse contexto, né? Desde o princípio estava muito claro que ou o Marinax fechava com o Vasco ou fechava com o São Paulo. A negociação mais antiga é com o São Paulo. O Vasco entra bem depois, meio que de carona também por conta de um engajamento gigante do torcedor Cruz Maltino. O filho do Marinax adorou a ideia de, se dependesse do filho do Marinax, o Miltiades Marinax, o acordo seria com o Vasco. O Miltiades, apaixonado pelo Rio de Janeiro, queria morar no Rio e queria que o pai comprasse o Vasco para que ele assumisse o clube, tá? Mas o Evangelos Marinax e o Edu Gaspar trabalham em outra frente. Eles entendem que o melhor negócio é esse com o São Paulo na base, sem assumir dívida nenhuma, sem responsabilidade de uma série de pendências. A grande novidade da semana é de que o Evangelos Marinax já está em busca de um escritório de advocacia em São Paulo. Ele está cotando os principais escritórios de advocacia para que ele possa contratar esse escritório, e esse escritório vai cuidar de toda a documentação que está sendo redigida para o contrato entre São Paulo e Evangelos Marinax. Para falar de reforços, um chega hoje à noite,
Outro tá pedindo para voar para o Brasil, tá pedindo liberação. Tem jogador que pode pintar também vindo de Portugal, então vambora. Deixa seu like, comenta, compartilha, porque as coisas começam a mudar. Quem torce contra esquece, mas quem torce a favor, que é a maioria dos vascaínos, com certeza esses vascaínos estão na expectativa, porque hoje, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Hoje chega o argentino Benjamin Garré. Hoje à noite, no Rio de Janeiro, ele vai desembarcar e nós estaremos lá marcando presença para trazer todas as informações para você, torcedor, porque aos 24 anos ele vem do futebol russo, numa grande expectativa, uma negociação que durou muito tempo. Aliás, o presidente Pedrinho já disse isso aqui em várias entrevistas coletivas ou naquela individual que nós fizemos, aquela exclusiva, que as negociações não começam da noite para o dia, né? Então são negociações que demandam muito tempo. Algumas têm um desfecho positivo, como é o caso do Benjamin Garré, o argentino que está chegando hoje ao Rio de Janeiro, e outras não, como foi o Bruma. Estava tudo certo, mas ele preferiu ficar em Portugal e foi para o Benfica. Estou colocando essa arte na tela aí para que vocês possam acompanhar. Essa é uma arte feita de um estudo levantado pelo grande André Garoni, jornalista, que tem o canal do Garoni. Aliás, recomendo a vocês que sigam também o canal do Garoni. Ele faz um trabalho fantástico e ele mostrou nessa arte aí um comparativo com 4 jogadores. Um deles está no Vasco, que é o Maxime. O outro não veio para o Vasco, foi o Bruma. O outro está chegando, né? O Nuno Moreira, vamos falar dele em breve. E o Lloyd. Esses 4 jogadores com características parecidas. A cor verde é quando é o melhor desempenho. Então, é o primeiro. Quem é o primeiro dentre os 4 ali? Ó? Esse aqui é o verde. O amarelo é o cara quando tem o segundo desempenho dentre os 4. E o vermelho, né, a cor mais avermelhada ali, é o terceiro pior desempenho dentre os 4 ali. Então, assim, quando você olha o Maxime, ele está muito próximo de ser um jogador útil ao Vasco, porque olha as valências que ele tem, assistência, retomada. É um jogador que precisa de minutagem. Mas agora, com a vinda do Garré, pode ser que ele perca um pouco de espaço, porque ele vai jogar na área, na faixa do campo que o próprio Maxime atua, ou não tem atuado, por opção do próprio Fábio Carille. Então, assim, o Vasco está trazendo o Benjamin Garré, chega hoje, vai assinar contrato até dezembro de 2027, 3 anos de contrato com o Vasco, jogador que o Vasco está depositando muita expectativa, até para auxiliar o Coutinho ou o Paê, quem estiver em campo. Está trazendo também, porque o Lloyd Augusto, o angolano, ontem fez mais uma live, meteu o pé na porta, já falou com a Análise Sport, quer ir embora, me deixa ser feliz, eu quero ir para o Brasil, senão eu vou voltar para Angola. A língua portuguesa facilita, eu quero ser feliz no Brasil, eu quero ir para o Vasco, eu vi o jogo do Vasco com o Flamengo, é um jogo que eu gosto, arrumaria confusão, estaria... Cara, uma figuraça. Agora, todo esse circo que ele está armando fora de campo, que é uma pressão em cima da diretoria turca, que quando resolver também por lá, ele venha para o Brasil e resolva em campo. Porque ele está forçando a saída do clube turco, né? Quem não está forçando a saída e não precisa porque está havendo um acordo é o atacante Nuno Moreira, do Casa Pia. O Vasco já entrou em acordo com o atleta, como também com o Lloyd Augusto, e está entrando em acordo com o próprio Casa Pia. Então o Vasco está trazendo esse jogador. Garré chega hoje, Nuno Moreira pode ser anunciado a qualquer momento e o Lloyd Augusto também. Pô, Azevedo, mas você lá atrás falou na semana passada que o Vasco tentou um jogador do Atlético Mineiro e não conseguiu. Ontem, o GE deu a informação que foi o colombiano Palacios. Então, na semana passada eu tive essa informação. Palacios foi o jogador que o Vasco tentou, mas ele ouviu do Atlético a seguinte questão: legal, a gente empresta, negocia, não tem problema nenhum, só que tem que quitar um débito que tem aqui. O Vasco tem um débito na figura da 777, que foi quem foi comprar o Paulo Henrique. Primeiro foi comprar o Jair, depois pegou o empréstimo do Paulo Henrique e depois foi comprar o Paulo Henrique, mas não honrou. Então o Vasco tem uma dívida hoje com o Atlético Mineiro na casa superior a 12 milhões de reais, porque tem encargos, enfim, tributos. Então o Vasco está devendo ao Atlético Mineiro. Para negociar o Palacios, tem que quitar ou dar um
um fluxo aí de pagamento ao Atlético Mineiro. Mas o Palácios não era, nesse momento, ele não é o plano A. Porque o Vasco trazendo o Garré, que é um meio atacante, trazendo o Lloyd Augusto, que muito provavelmente vai acertar, e o Nuno Moreira, aí o Palácios não encaixa mais. Se der ruim em algum deles aí o Palácios pode encaixar. O Vasco ainda busca um substituto ao Verratti e um lateral esquerdo para substituir o Piton e brigar ali na reserva com o Vitor Luiz. Enfim, torcedor, eu acho que a gente está buscando um cenário novo. O Vasco está começando a olhar o mercado e mapeando posições até para o futuro. Tem gente que desacredita, tem gente que torce contra, mas é muita politicagem nesse meio. Eu trago para você, torcedor, o meu otimismo, a minha leitura de um trabalho que ainda está no começo, com uma série de problemas, com erros e acertos. Jean Davi, para mim, é um erro. O Emerson Rodrigues foi um erro. O Lucas Oliveira, ainda quero ver um pouco mais, mas não me agradou. Lucas Freitas foi um acerto para mim. 2 jogos eu gostei do que vi. Maurício Lemos também, porque já tinha visto no Atlético Mineiro, que é um clube grande do tamanho do Vasco. Então não tem camisa que pese em relação a isso. O Maxime eu quero ter minutagem para poder avaliar, como trouxe ali o Garoni naquele quadro comparativo. É um jogador de potencial, mas tem gente que gosta de fazer chacota, que gosta de fazer graça, até porque talvez o empresário que trouxe não é o amigo do fulano, não é do Beltrano. Cara, vamos ser mais Vasco, né? Vamos parar de picuinha. O Vasco tem que parar com essa picuinha e perder para ele mesmo. O Vasco tem que ganhar dos outros e não brigar com ele mesmo. Cobrar, claro, quando tá errado, e aplaudir, torcer para dar certo. Pô, se o Lloyd Augusto chega no Rio de Janeiro, faz dupla com o Verratti, o cara mete gol, pô, tu não vai comemorar? Vai chamar o cara de debilóide, que eu vejo alguns vascaínos falando essa palhaçada? Pô, para! O Garré tá chegando, quem é o Garré? Se o Garré for bem, e aí? Vai dizer que foi sorte? Que o scout trabalhou mais ou menos? Cara, vamos deixar as pessoas trabalharem um pouco. Não é da noite pro dia. Pega qualquer clube que você olhe que fez sucesso ou faz sucesso e faça um corte. Quando é que começou esse trabalho? O Palmeiras foi em 2015, o Flamengo foi em 2013 e por aí vai, torcedor. A nossa narrativa cansativa. Tem um bobalhão lá no Twitter, que eu não vou nem dar o nome dele, que ele se cagou nas calças quando encontrou o Alexandre Matos, foi cobrar. O Alexandre Matos falou, o que você quer? Fala aí. Não, aí ficou todo fraquinho lá. Avisa os seus amigos. Eu tuitei lá, ele falou, avisa os seus amigos lá que tá faltando pouco tempo, não sei o que. Avisa meus amigos o quê, ô bobalhão? Vou nem dar o teu nome que tu quer crédito. Eu quero é torcer pro Vasco, não pra ir pra social pra fazer graça. Até porque ninguém te conhece, só naquele movimentinho ali do TT. Papaizinho, eles ficam loucos, porque a hora que der certo, eles não vão ter o que reclamar. E eu torço pra dar certo, porque eu sou Vasco. E eu sou o fanático vascaíno, igual você, torcedor. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Esse é o vídeo de hoje aí com as últimas informações do Vasco da Gama para você. O Vasco que vai apresentar o Benjamin Garré, que está chegando ao Brasil hoje para assinar contrato com o Vasco da Gama. O Vasco também tem conversas avançadas, né, com o Casa Pia para a contratação do Nuno Moreira e também o Lloyd Augusto, que quer chegar muito no Vasco da Gama. Ele já fez live mais uma vez dizendo que quer que o clube dele libera ele para vir ao Brasil e assinar com o Vasco da Gama. Ele quer jogar no Vasco e deve acabar prevalecendo a vontade do jogador. Lembrando que temos 8 dias para poder encerrar as janelas de transferência e o Vasco deve agilizar rapidamente para poder fazer essa contratação. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.